Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Eu Deixo a Minha Marca. Esse que é o primeiro episódio do podcast, já com a grande inauguração. Eu sou o Christian Carvalho, especialista em posicionamento estratégico. E esse lugar aqui é o lugar de falar sobre empreendedorismo, mentalidade, vendas, comunicação, tudo que a gente vive todos os dias enquanto empresário, enquanto empreendedor e profissional. E eu estou aqui com a grande Diandra Torres, que é a maga da estética. Diandra, fala um pouquinho de você para a galera. Bom, eu me chamo Diandra Torres, eu sou filha de Walter Quinas e sou filha de Suzana, um economista e uma mercadóloga, duas áreas extremamente distintas da minha, mas ambos comerciantes e empreendedores. Talvez por isso me formei em enfermagem, mas sempre tive uma vertente muito forte pelo empreendedorismo, né? E com essa base familiar que eu tive, resolvi tendenciar para a saúde, porque tem um jeito cuidadoso de lidar com as pessoas, muito humanizado. E a essência da família não poderia deixar de lado a vontade de empreender. E foi na escolha por dermatologia estética como pós-graduação, como um up de carreira, que eu tendenciei para ser especialista em dermatologia estética e hoje intitulada pelo grande amigo Christian como a maga da estética. Um termo, inclusive, que define muito bem o que você faz, aí eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? Qual é a sua área de atuação, porque se você já me acompanha previamente nesse podcast, você sabe que eu trabalho com posicionamento e eu trabalho justamente ajudando profissionais como a querida Diandra a se posicionar, e a gente tenta sempre trazer, né, a verdade e a essência de cada um. E algo que é muito forte nos magos, e eu me coloco também como mago, tá? Uma coisa que é muito forte no arquétipo do mago é a necessidade de transformação. A gente tem um conhecimento profundo, a gente quer servir as pessoas, mas só preenche, né, lá dentro do nosso coração, da nossa alma, se houver uma transformação, principalmente de mindset, né, de mentalidade sobre o que a gente faz. Então, como é que você aplica essa transformação na sua área de atuação? Bom, não é uma tarefa fácil e o encantamento acho que é a base de todo o negócio. Eu preciso encantar o meu cliente desde a entrada dele no meu consultório e faz parte de alguns processos. Receber ele de uma forma diferenciada, eu proporciono cheiros diferentes no meu consultório, eu peço para ele escolher o cheiro que ele vai conduzir a consulta, o procedimento dele. Eu proporciono uma personalização de acordo com a necessidade do meu cliente para o protocolo dele. Então não é nada fechado, muito formulado. Então eu construo junto. Eu acho que os magos, né, têm esse artifício que é interessante. É proporcionar transformação, mas incluir, trazer para perto e a pessoa se sentir mesmo importante, que aquilo dali foi feito para ela, para ele. Você está aí de casa, ou indo para o trabalho, ou correndo aí na esteira, ou estudando, você deve estar se perguntando, né? Nossa, ela falou aí de transformação, mudança de mindset, tem tudo a ver comigo. Me fala um pouquinho, então, para quem é, né? A pessoa que está aqui ouvindo esse podcast e nessas plataformas incríveis que a gente tem, é para ela, não é? Ela precisa? Quem é que precisa da maga da estética? Vamos lá. Toda e qualquer pessoa, desde que algo esteja lhe incomodando na parte estética. Pode ser jovem, pode ser homem, pode ser mulher. E desde que aquilo seja algo que seja palpável para ela. Não adianta você, cliente, vir a mim sem ter um parâmetro muito correto do que me serve, o que realmente me serve. Então, homens, mulheres, jovens, eu tenho uma clientela de pessoas super jovens, de 22, 25 anos, assim como tenho pessoas mais maduras, a partir dos seus 60 anos. Então, é para quem quer se transformar
forma mais natural possível e respeitando mesmo a limitação do corpo, sem exageros. Que massa. E a gente está falando aqui, esse programa, claro, não é sobre estética, mas é a área da nossa querida convidada. Esse programa ele é justamente para falar sobre negócios, sobre empreender. E você comentou, né, que foi para a área da enfermagem. Exato. E o que fez assim, o que você diria que fez virar a chave de você sair desse lugar da profissional que trabalha para alguém, que trabalha em algum lugar, e eu tenho certeza que tem alguém agora que está se vendo nessa posição. Eu estou trabalhando para alguém, mas eu sinto aqui uma necessidade, uma vontade de empreender. Conta pra gente, como é que foi essa virada de chave, de sair desse lugar da que trabalha para alguém, para a pessoa que está aqui na frente de uma empresa, na frente de um negócio, servindo e transformando a vida das pessoas? Eu vou me aproximar de você, porque eu acho que agora a gente vai se conectar com algumas pessoas. É tudo muito inusitado. Você vir de uma mãe comerciante, uma mãe mercadóloga, um pai economista e agricultor, ambos voltados para o empreendedorismo, e uma filha sair para a área de saúde. E na minha época, olha lá que eu não quero denunciar a minha idade. Na minha época, eram 2 cursos de medicina. E era altamente concorrido. Não me coloco como enfermeira frustrada, não. Escolhi minha área muito bem, fui muito bem conduzida na época por uma madrinha. E ela é enfermeira auditora e vi uma perspectiva de trabalhar na área de saúde, porque sempre foi da minha natureza e da minha personalidade o cuidado com o outro. Faz parte. E fiz enfermagem no intuito do cuidado, zelar. Por muito tempo, exerci a minha profissão na assistência, na parte de gestão, porque a parte do empreendedorismo estava ali enraizado, né? Não tinha como fugir muito disso. E certo tempo eu trabalhava muito no setor público, e aquela pessoa que quer entregar mais, sabe que tá devendo mais para o outro do que aquilo que está podendo exercer, podendo trabalhar e desempenhar. E aí eu me recordo que eu passava de prefeitura por prefeitura, e ela quer a vida de assalariada, e era pouco para mim. Eu falei, poxa, se eu tenho mais a oferecer, por que eu estou dentro de um setor público me limitando a um trabalho, sendo remunerada, mas não sendo remunerada do jeito que eu quero ser, não podendo promover, transformar a vida de outras pessoas? O que é que eu tenho de bacana que eu posso mudar? E a mudança de chave foi quando eu passei por inúmeras prefeituras, passei pelo governo do estado. Eu lembro que eu saí e meu chefe fez, mas justo, você vai sair? Eu falei, mas eu preciso sair. Eu preciso enfrentar outras coisas. E na época, já transitando para o setor privado, eu lembro que eu já comecei a fazer minha especialização. Então eu procurei algo que não me deixasse muito presa da área hospitalar e que não me deixasse sem fazer a minha agenda com a minha autonomia e minha liberdade de tempo, que era importante para mim. E fiz minha pós durante 2 anos, me especializei e já comecei a realizar alguns atendimentos bem de forma leve e respeitando, óbvio, o limite do meu conselho. E daí, quando eu falei para ele, eu falei, olha, eu preciso palpar novos horizontes, eu preciso caminhar mais em frente, eu preciso de novos desafios. Obrigada por estar aqui e eu preciso sair. Eu fiz, na época, 2 processos seletivos para empresas privadas, passei nos 2. Eu falei, pronto, agora eu me senti o que eu tinha que entregar para a sociedade. Eu vi que estava realmente entregando pouco enquanto estava no setor público. E aí foi bacana que eu passei, tive a opção de escolher para onde queria trabalhar. E aí comecei a ir para o setor privado, me deslocar um pouquinho do público. Indo para o setor privado, eu comecei a ter mais autonomia para poder fazer os atendimentos no consultório e fazer essa parte de transição. E aí todo mundo perguntava assim, mas enfermeiro pode atuar? E a gente pode, o conselho já permite. E essa virada de chave para mim, de sair do público para o privado, me deu uma liberdade de
explorar o mundo, sabe? Que foi muito importante para mim. Daí em diante, ninguém segurou mais. E não tem que segurar mesmo. Mas assim, quando você estava nesse momento de transição, realmente eu decidi, é isso que eu quero fazer para mim, eu quero empreender. Qual foi a sensação que você mais sentia assim, nesse momento a sensação que você mais tinha nesse momento de transição? O que é que mais passava na sua cabeça? Eu acho que o primeiro receio de toda e qualquer pessoa que é assalariado, Cris, é perder o certo. Então, você tem o receio de não dar competência àquilo que você já tinha certo. E querendo ou não, é um risco. Sim. Mas quem não arrisca? Não tem como ver novos horizontes. Não tem como. Boa. Gostei da sua fala, porque primeiro que muitas pessoas às vezes têm um olhar romântico sobre empreendedorismo, achando que empreender é ter o seu tempo livre, que você vai fazer o seu horário, que você vai ganhar mais, mas não entende as decisões que a gente precisa tomar e as coisas que a gente precisa abrir mão na hora de empreender. E quando você fala isso, vem aquela questão, né? Eu precisei sair do certo, eu precisei arriscar. Você que está aí ouvindo, qual é a decisão que você tomaria hoje que você mais precisaria arriscar para realmente seguir, né? Qual foi a decisão que você está adiando até hoje que você ainda não tomou por medo do certo, né? De não ter o certo? É isso que difere um empreendedor de um colaborador, no meu ponto de vista. É a coragem de arriscar. É a coragem de, mesmo sabendo que o meu trabalho, o meu serviço, o meu produto tem um potencial gigantesco, eu tenho coragem pode ser que não dê certo. Eu vou fazer o máximo para dar, óbvio, mas pode ser que não dê certo e ainda assim eu vou arriscar. E mesmo não dando certo, tente de novo. E mesmo se não der certo, tente de novo. Essa é uma aula de empreendedorismo com Diandra Torres, senhoras e senhores. E uma das coisas sobre negócio, e para mim é a chave crucial do sucesso de todos os negócios, seja ele de serviço, seja ele um produto, é pensar no que o seu público tenta fazer e não consegue. Ou seja, é como eu consigo solucionar o problema de alguém. Inclusive foi um dos conteúdos que eu até já fiz. Se você não me segue lá no Instagram, por favor, Christian Carvalho, __. Esse Instagram traga um dos conteúdos que fala assim: o seu negócio, ele precisa resolver o problema de alguém. Se ele não resolve, não precisa existir. Ele precisa tornar a vida de alguém mais fácil, ele precisa tornar a vida de alguém mais gostosa de ser vivida, com mais felicidade, ou transformar um resultado, ou entregar algo que essa pessoa quer. Senão, não adianta. Então, você precisa servir alguém. Como é que o seu negócio, então, ele serve as pessoas? Como é que a Diandra Torres, qual é a solução que a Diandra Torres quer trazer para os clientes? A primeira solução que eu sempre proponho aos meus pacientes, aos meus clientes, é autocuidado. Aquele que se dispõe, aquele que se predispõe a ter autocuidado, com certeza vai ter um tratamento de sucesso comigo no consultório. A gente trabalha com vários serviços, desde facial, corporal, capilar. Tenho demandas de manchas de acne, melasma, que é frustração para muita gente, mexe muito com a autoestima. E rejuvenescimento facial. Tudo isso só é possível a gente entregar quando a pessoa tem a percepção de que eu preciso da ajuda de alguém tem esse conhecimento que pode me ajudar, e é por isso que eu estou sempre disponível 24 horas para os meus clientes. Eu costumo dizer que é uma relação de casal, porque tem o meu telefone exclusivo para paciente meu, e aquele que se dispõe a ter autocuidado, a gente ajuda a resolver muitos problemas. Você trouxe um ponto agora da importância dessas pessoas ficarem
souberem exatamente o que você faz e o que é que você quer resolver na vida das pessoas. Você acabou de deixar claro aqui pra gente que o seu público, ele quer ter autocuidado, mas ele não consegue fazer sozinho. Exatamente. E aí ele te procura para ter. Exatamente. Pronto. Isso, por si só, já é um grande ponto positivo, você entender como é que o seu negócio funciona e como ele pode atender as pessoas, né? Ou seja, o que o seu público tenta fazer e não consegue. Isso, por si só, já é um grande tesouro para o seu negócio vir a ser um sucesso. Mas um outro tesouro, e aí é da minha ossada, né? Você precisa comunicar para as pessoas o que você faz. E aí entra um posicionamento, e foi aí que eu conheci a Diandra, né, quando me buscou para eu fazer essa mentoria em posicionamento estratégico e a gente começar a comunicar o que é que essa maga da estética faz, o que é que ela realmente quer entregar, como é que funciona esse negócio. Então, se você tem um negócio ou pretende ter, tão importante quanto você entender quais são as necessidades do seu público, né, você quer atingir, você também precisa comunicar essa entrega, né? O que é que você faz? Como a Diandra consegue comunicar aqui pra gente, né? E esse canal também é um canal para expandir, né? Eu digo que esse podcast ele tem o objetivo de dar voz a quem tem coragem. Dar voz a quem tem coragem de se posicionar, de aparecer, de falar sobre o que faz, sabe? Com essa paixão aí que você está falando. E aí, eu vou fazer uma pergunta bem aqui no meio desse podcast. Primeiro podcast de uma temporada que com certeza vai ser bem longa, de muitos encontros com empreendedores, empresários e profissionais. Qual é a marca que a Diandra quer deixar no mundo? A transformação mais natural possível, respeitando a beleza de cada um. Incentivando o autocuidado. Você entende? Isso é um ouro na mão de uma comunicação, na mão de uma agência de marketing, na mão de você que está fazendo o seu marketing sozinho. Porque se você tem a capacidade de comunicar isso, você, por si só, já está vendendo. E aí eu vou fazer uma variação dessa pergunta. Ai, meu Deus. Onde você deixa a sua marca? Eu nichei na primeira vez, qual é a marca que você deixa no mundo? Mas essa marca aí que você se predispôs a fazer, de transformação, do autocuidado, onde é que você deixa essa marca? Hoje, claramente, eu deixo dentro do meu consultório. E ela está expandindo de uma forma tão nobre que já está atingindo outras pessoas. E eu espero que atinja muito mais agora através das redes sociais e que as pessoas tenham noção e entendimento de quem é a Diandra, o que ela está proporcionando, o que ela transforma e fique muito mais visível para outras pessoas também me conhecerem. Essa é uma pessoa, Diandra Torres, é uma pessoa que além de profissional, né, trabalha com transformação, trabalha com estética, como é essa rotina, né? E para você que está querendo empreender, está com medo, então já empreende, não sabe como é que dá conta. Eu quero saber aqui aí uma coisa mais pessoal, tá? Qual é a rotina da Diandra, assim? Tanto a rotina de trabalho, do dia a dia, para dar conta. Você precisa atender, você precisa vender, você precisa estudar. Como é essa rotina? Não é brincadeira, viu? Além da vida profissional, a gente tem que dar conta de marido, de enteado, de cachorro, de várias coisas. Mas a minha rotina eu preciso de rotina para começar. Eu sem rotina não funciona. Então, eu acordo de manhã cedo, eu tomo tipo uma vitamina que tem alguns suplementos. Acordo, vou malhar, quando volto, tomo um café. Tem uns hábitozinhos meus de comer 3 frutas pelo menos, gosto de uma refeição mais leve. Tomo um café mesmo, ao dia apenas pela manhã. Se eu tomar mais, eu fico ligada no 220, então não consigo dormir de noite. Atendo no consultório de terças e quintas, então segunda, às vezes estou montando um protocolo, que como eu comentei,
a consulta comigo, ela é extremamente personalizada. Então, no momento que eu estou com o meu paciente, eu tenho um tempo todo disponível para ele. No offline, eu estou ali construindo um processo de cuidado, né, em box com ele, para poder entregar o máximo possível de tudo que eu vi e o que eu observei dentro do comportamento total dele, logo em seguida. Então, dentro do meu offline, eu tenho demandas pessoais de mercado, tenho que resolver pagamentos de família, tenho que resolver demandas do consultório, gestão, tudo que eu elaboro de novo, condução de protocolos mais novos, cursos que eu procuro desempenhar, faço yoga para poder relaxar e ter momentos de meditação. Então, tenho dias fixos mesmo que eu faço algumas coisas, que eu separo para desenvolver algumas coisas, e aleatório, às vezes eu tenho finais de semana aí para poder curtir um pouco. Isso todos os dias? Todos os dias. Caramba. Exceto o mercado, que a gente faz normalmente uma vez por semana. Mas a demanda é academia, café da manhã sagrado, pelo menos com a família, estudo, fazendo, criando protocolos, atendendo. Eu, como empreendedor, empresário, mentor, me identifico muito com a sua fala, com exceção de uma única coisa, que aí me desculpe, eu não conectou nada comigo, que é tomar um café por dia. Gente, é sério, eu bebo café quase o dia inteiro e preciso. Outro dia eu fui fazer um exame de sangue e eu disse assim, meu Deus, vai sair preto. O sangue vai sair preto, tanto café que eu tomo. Mas todo o resto aí é assim que funciona. E se alguém aí está assistindo um vídeo de um empresário ou de mentor de negócios falando assim, precisa trabalhar muito, não é assim também, não. Gente, é assim, cara. Você está construindo, cara, mulher também, né? Você está construindo uma coisa que não existia. Você está empreendendo quando é muito mais fácil você ser colaborador numa empresa, num negócio de outra pessoa. Nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai ter a mesma relação de trabalho, sabe? No mesmo tempo que a gente tem algumas benesses, né? Um tempo para lazer, um tempo para fazer um exercício físico, mais grana no final das contas lá na conta bancária, essa aqui então, misericórdia, se a gente expor, né, a conta bancária da Diandra, a gente vai ter que andar com seguranças, a gente sabe disso, mas não romantizem essa coisa de que é só empreender e vai dar tudo certo. Não, é com muito trabalho, né? É sem descansar. É trabalhar no momento de descanso. E aí quando você está trabalhando realmente, eu acredito que com você seja assim, né? Eu tenho uma rotina de trabalho muito forte. Eu vivo, respiro o meu trabalho, eu levo muito a sério, até porque eu trabalho com mentes, eu trabalho com profissionais que dependem desse norte, né, que a gente traz com a mentoria. E quando eu estou atendendo, é como se eu não estivesse trabalhando. Eu não sei se com você é assim, do sabe? mesmo jeito. É tão desgastante, assim, o offline é pensar nas publicações que precisam fazer, construir um negócio, pensar a forma de pagamento, é contrato, é imposto, é tanta coisa desgastante para mim, que não sou nada planejador, que quando eu estou frente a frente com o cliente numa mentoria, cara, é como se eu não estivesse trabalhando. Você sofre disso também? Meu esposo costuma me dizer isso. Ele disse, quando você entra no consultório, parece que você está no seu momento de terapia. E de fato porque offline a gente está construindo um protocolo, analisando o antes, o depois, o durante, que é um tempo às vezes longo comigo, de um paciente, que quando eu estou com ele, né, com o paciente dentro da minha sala, eu estou plena, eu estou liberando energia e fazendo o que eu mais gosto. Fato. Posso me meter? Pode. Por que paciente e não cliente? Olha que eu uso os dois rótulos, tanto paciente quanto cliente. Paciente que eu acho uma coisa mais íntima, confesso. Cliente é uma questão mais comercial. Mas volta e meia eu uso as duas nomenclaturas. No meu contrato tem paciente / cliente. Porque na área de saúde a gente tem muito disso, né? De chamar aquela pessoa do seu paciente. E muitas pessoas falam assim, denotam o paciente como doença.
E a gente tem uma percepção hoje de saúde tão diferente, né, que o paciente é muito mais do que isso, né? Não é só o estado da dor, né? A gente vê o paciente como estado de saúde, saúde física, saúde mental, psicológica, um conjunto muito grande. Então, é meu paciente e meu cliente. Show. Eu entendo, né? Mas como eu sou de me meter em tudo, você sabe, eu sou muito fã de semiótica, né? E paciente é uma palavra que me traz uma relação de inércia, sabe? De paciência. Eu sou o seu paciente, o que você mandar eu resolvo, eu preciso de você para resolver, sabe? Eu fico nesse lugar cômodo do paciente. Quando traz a questão de cliente é aquela pessoa que vai buscar, Sim. sabe? Que vai contratar, eu preciso disso, eu tô com essa dor, sou um cliente, vou contratar alguém. Para mim é um ponto diferente, embora não haja conexão. Então, o seu desafio talvez seja achar uma palavra que não seja um cliente, né? Que não seja cliente porque não é tão próximo, e aí você traz uma necessidade de trazer essa pessoa mais para perto, mas que também não seja paciente porque deixa essa pessoa num estado de inércia. E só uma questão mesmo porque eu sou chato assim com semiótica. Eu já ouvi isso, inclusive, de terapeuta, de médico. Eu ficava assim, não, paciente não. Aqui, sou seu cliente, o que você mandar eu faço, para correr eu corro e você mandar e a gente resolve. Mas nada de paciência. Só uma provocaçãozinha, porque você sabe que eu sou intrometido. Boa colocação. Vou avaliar, me ajude a construir um nome, um adjetivo para os meus clientes e pacientes. Aceito. Inclusive, só para a gente experienciar um pouquinho, assim, você está quase no final do nosso processo de mentoria, de posicionamento. Daqui a pouquinho a gente está indo aí para as últimas etapas, né, da nossa mentoria. Minha pergunta para você você acha, ou o seu público já te mostrou algum ponto aí de mudança, de sentir que tem alguma coisa mudando assim na sua comunicação, na forma como essas pessoas te enxergam? Já está mudando alguma coisa aí, mesmo a gente não tendo terminado aí essa mentoria? Já. Não só meu público, mas vem uma mudança muito de mim, de dentro para fora, de fato. Porque mudou meu comportamento, mudou a minha forma de me comunicar, sendo mais assertiva. E claro que muda. Quando a gente começa a perceber o que é que favorece para que o outro lhe entenda melhor, a comunicação sai mais clara. E várias vezes agora, quando eu começo a fazer algumas postagens, e muito com o seu auxílio durante esse processo de mentoria, eu vejo que o alcance é maior e a participação, né, dessas pessoas que me seguem se tornou mais presente. Então fica um pouco mais curioso, pergunta o que está acontecendo, gostou de tal colocação, aquele vídeo teve um toque diferente. Então, de fato, não só transforma a gente internamente, como a gente consegue expor isso para fora. E as pessoas percebem. Vocês gravaram isso, né? Tá gravado, né? Tá certo. Tá sendo incrível o processo contigo. E eu tenho muito que agradecer, não só a você, mas todo o universo, por me trazer pessoas que têm um trabalho incrível, que têm essa entrega incrível que vocês estão ouvindo aí, do negócio da Diandra, essa profissional que não se conformou apenas em trabalhar para o Estado, ou para a Prefeitura, ou em outra área, né, outra instituição, mas que se sentiu na necessidade de fazer mais e construir um legado, e inclusive deixar a sua marca em algum lugar. E eu queria, e aí já é uma curiosidade minha, tá? Recentemente eu comecei a fazer alguns procedimentos estéticos, até porque eu trabalho com imagem, né? No fundo, eu trabalho com imagem. E uma dúvida que sempre bate assim quais são os produtos ou serviços ou procedimentos, acho que a palavra ideal é procedimentos,
quais são os procedimentos que as pessoas mais procuram. E eu falo isso não só para mim, eu acredito que você em casa também deve ter, ou trabalhando também deve ter essa dúvida, porque quando você começa a cuidar da sua aparência, da sua saúde, começar a ter esse autocuidado, parece que o universo te coloca perto de um bocado de gente que faz a mesma coisa. E aí eu falo dos meus procedimentos, as pessoas falam dos procedimentos delas, e aí fico naquela coisa, meu Deus, tem coisa que é incomum, tem coisa que é diferente. Então, quais são os procedimentos que a galera mais procura? Bom, público jovem, eles procuram muito mais procedimentos voltados para cicatrizes de acne, manchas de acne, às vezes melasma também, gestante, logo depois que passa o período, né, de parir, procuram também muito por conta do coasma, que é um estilo de melasma. E o público mais maduro, digamos assim, já vem com questionamentos mais voltados para flacidez, rugas que começam a aparecer e claro, dentro dessa seara tem procedimentos corporais, que estou insatisfeita com a gordurinha localizada ou com uma estria. Então, essa parte de harmonização hoje, tanto facial como corporal, é algo que é bastante procurado no consultório. Eu achei bacana porque ela colocou o motivo da minha busca pela estética como público jovem. Não sei se vocês viram. Então, eu estou classificado como um público mais jovem, por manchas de acne, né? Marcas de acne. Eu me ensino nesse processo. Então, eu não sei você que está ouvindo e vendo, mas eu estou nesse público mais jovem, que esse foi o meu tempo. Se você está no outro, é luta sua, não estou nem aí com você. Uma outra coisa que você falou é sobre estética facial e corporal. Eu tenho uma visão minha, e você me corrige, claro, né, se eu tenho uma visão é minha, me corrige se eu estiver errado, porque quando eu escuto a palavra harmonização e vai eu de novo para a semiótica, eu não consigo dissociar um rosto harmonizado de um corpo harmonizado. Para mim, harmonização é harmonização. Você tem uma harmonização com um rosto bem cuidado, com um corpo bem cuidado. Se o corpo não está bem cuidado, não existiu harmonização. Se o rosto não está bem cuidado, mas o corpo está, para mim também não existiu harmonização. Eu tenho esse ponto de vista, né? E eu conheço pessoas que buscam profissionais, né, para cuidar da pele do rosto, mas tem coisas que eu sei que esses mesmos profissionais poderiam cuidar, pontos estéticos do corpo, né, corporal, dessas pessoas que eu conheço, que elas acho que nem se tocaram ou não sabem ainda que existem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho errado, e fique à vontade para falar sobre isso. A minha área é posicionamento estratégico, não é estética. E, enfim, fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu vou fazer uma analogia, tentando entrar na sua seara agora. As pessoas se posicionam de forma igual? Não. Querem se posicionar sempre de forma igual? Claramente, a gente, quando recebe um cliente dentro do consultório, a queixa dele, que a gente sempre pergunta, o que é que está lhe deixando insatisfeito? Pode ser uma. Eu, como profissional, posso enxergar outra. Posso alertar o meu cliente, mas necessariamente, às vezes, não é o que ele quer. Então, essa questão de, às vezes, harmonizar, a gente pensa no conteúdo geral, e talvez, né, deveria ser, porque quando você pensa em estética, você pensa num rosto harmonizado, equilibrado, natural. Você pensa num corpo saudável, equilibrado, natural. Nada de extremo, pelo menos não é a forma com que eu classifico dentro do mercado. Então, a gente às vezes tem que dissociar, porque a queixa do outro nem sempre é igual à queixa de outros e nem sempre também é aquilo que incomoda ele. Eu tenho um caso até recente no consultório que a paciente veio para mim com uma queixa de gordura localizada.
faz academia, altamente comprometida com horários, com exercícios, com alimentação. E na minha ótica, existiam estrias no processo do corpo dela que poderiam ser melhoradas, né? Então eu argumentei, ela disse, olha, não me incomoda. Me incomoda muito mais a gordura localizada do que propriamente a estria. E aí eu virei pra mim e falei, poxa, se fosse comigo, a estria ia me incomodar mais. Mas é a ótica de cada um. O que foi que eu fiz para fazer com que ela percebesse uma melhora? Não forçando ela a fazer, deixando ela aberta e convidada, caso ela sentisse alguma diferença. Falei, posso fazer uma experiência contigo? Ela disse, pode. Falei, ao terminar todo o seu tratamento, eu vim dar uma sessão de experiência com as enzimas para melhorar a qualidade das suas estrias. Você topa? Ah, eu topo. Não me incomoda, mas vamos ver. Dói? Dói relativo. Cada uma tem a sua. Incomoda um pouco, mas não é nada absurdo. Eu já fiz. E acho que melhora e a dor suportável. Tá bom. Finalizou o tratamento. Convidei ela veio, fez esse experimento. Acho que não demorou nem uma semana e ela tinha quase 15 dias para poder ainda ter resultado daquela aplicação. Ela mandou mensagem, eu adorei. Finalizar o verão eu vou fazer o que eu gostei. Por quê? Porque às vezes é algo que não incomoda o outro, mas sutilmente a gente pode apresentar como uma melhora. E se aquilo fizer realmente bem e fizer algum tipo de sentido para ela, ela vai fazer. Mas se realmente aquilo dali não importar, é uma questão apenas de ótica. Eu não sei vocês, mas eu tive aqui 2 aulas. Aprendi 2 coisas com essa fala que a Diandra trouxe, tá? A primeira aula é não se meta no trabalho dos outros. Mentira, não é essa. A primeira aula que eu tive foi entenda a dor do seu cliente. Seria isso, né? Pode ser que você esteja vendo vários outros conflitos, outras necessidades, outras coisas que poderiam ser ajustadas na vida, na carreira, ou no negócio, ou no produto do seu cliente, mas aquilo não está doendo. Então, quando você entende a dor, você resolve aquela dor, você tem um cliente satisfeito. Ponto 1. Exato. Né? E o ponto 2 é esse olhar de empatia, né, para coisas que ainda não estão doendo, mas pode ser que lá na frente tenha, de você se antecipar à dor. Eu não sei se vocês ouviram a mesma coisa que eu ouvi, mas essas foram as 2 coisas que eu aprendi agora com a Diana. Primeiro é você ouvir o seu cliente, entender qual é a dor dele e poder, né, então, suprir essa dor, que é por isso que ele está te buscando, e se antecipar à dor, que aí você consegue, inclusive, vender um novo produto. E aí vem a questão de você quer executar um serviço ou você quer ganhar um integrante da sua comunidade. Mais ou menos isso, né, Di? É bem por aí. Eu sou de comunidade, gente. E, inclusive, nós temos uma grande comunidade que são os inconformados, né, que a Diandra faz parte, que é um grupo voltado justamente para network e bater papo sobre empresários, esse universo de empresários, de empreendedores, essas dores de cabeça, essas coisas que a gente precisa se preocupar. Então é um grupo de pessoas que não se conformaram com a situação que estavam e desejaram uma situação melhor. Então nós somos aqui inconformados, com certeza se você está ouvindo até agora, esse podcast também você é um grande inconformado ou inconformada. Então tem um espaço bacana para você fazer parte e se conectar com outras pessoas que também pensam assim. Já sabemos aqui então quais são essa relação assim, com as dores e com o prever as dores. Mas numa pausa estratégica que eu me perdi ali com o final do meu colega. Dentro do seu universo, da sua carreira, do serviço que você aplica, e eu sei que muita gente deve estar, inclusive, ouvindo, até pessoas da sua própria área, pensando assim, tem muita gente nessa área. Né? Já é uma área mais saturada, tem muita gente ofertando, já que é uma área que
está muito em alta também, né? Essa parte de estética, né? Então, a que você atribui esse diferencial, assim? Ou estou errado, não está, né, não tá saturado, nada, enfim, tem espaço para todo mundo. Como é que você enxerga esse mercado hoje, e a gente está falando de negócio mesmo, né? Como é que você enxerga esse mercado enquanto negócio e como então você faz para se diferenciar ou se distanciar de outros profissionais dessa mesma área para não cair nesse lugar? Então, tipo, o que é que você domina, assim, que faz com que você se destaque mais? Vamos por etapa. O destaque que eu dou para minha carreira enquanto empreendedora e pessoa que gosta de cuidar, de transformar a vida, né, de forma estética nas pessoas, cedendo a ela o direito de ter saúde, ter autoestima e ter uma estética bem natural. Eu penso muito no autocuidado. Eu penso muito no jeito humanizado que eu posso agregar esse paciente dentro do meu consultório. Ele não é só um paciente para mim. Ele, quando entra ali, é mais uma pessoa que precisa de um cuidado e alguém para cuidar. E uma das coisas que eu prezo demais é a atualização. Então, nesse ponto do mercado tem muita gente boa, tem muita gente iniciando. E o destaque que eu dou para mim mesma é eu transformo a vida das pessoas. Elas entram no consultório e realmente é muito difícil sair. Eu tenho muita gratidão pelas minhas pacientes, porque é um processo de indicação, é um indicando o outro. Então, basicamente, eu tenho um olhar humanizado, eu tenho um cuidado diferente de olhar o meu paciente. E a segurança, para mim, fala muito alto quando o processo é estético. Porque estética não é simplesmente estética, estética também é ciência. Então, tudo que eu faço é com base científica. Eu procuro artigo, eu procuro absorver o máximo de conhecimento para, na hora de escolher a melhor opção para o meu paciente, eu escolha regada de muito conhecimento. E que ele tenha, óbvio, dentro do meu consultório, a melhor experiência possível. Incrível. E quanto eu tô te escutando e entendendo assim, quanto mais eu me conheço, mais fácil fica de eu mostrar para as pessoas o quanto diferente eu sou, o quão diferente eu sou, o quanto eu consigo me destacar no mercado. Eu ouvi as suas palavras agora explicando como é que você consegue se destacar no mercado. Tá? E vai uma provocação, inclusive, para quem está ouvindo. Né? Não deve ser fácil para a maioria das pessoas ser perguntada sobre isso e falar de uma forma muito, muito tranquila, como você falou. Você já sabia o que você faz de maneira estratégica para ser, né, diferente no mercado, ou o que faz dentro do seu processo te destacar dentro do mercado. E esse é um benefício que você tem, né? É um momento que você já chegou. Então, se você ainda não chegou nesse momento de dizer com muita tranquilidade sobre como você se destaca hoje no mercado, como você faz para vencer essa objeção aí de que o mercado já tem muita gente, já está saturado, faça esse mergulho dentro de si, e inclusive dentro do seu próprio negócio, né, do seu próprio serviço, como você aplica esse serviço para chegar nessa resposta, que eu achei inclusive que ela fosse dar uma titubeada, mas não deu não, você viu que respondeu na lata. Mas Gi, falando então, você mostrou como você se destaca em relação aos outros profissionais, né? Mas qual é a posição então hoje que a Diandra Torres ocupa no mercado? Consolidação. Está consolidada. Meu nome está consolidado. E agora só falta expandir mais um pouco. Abrir essa percepção para que outras pessoas tenham essa experiência comigo.
Então, meu nome está bem consolidado entre os meus colegas. Eu até falo assim, mas não é para tanto, gente. Como você estuda, como você se aplica, como você gosta de fazer o que você faz, como você vai atrás de conhecimento, como seu paciente fica ali te acompanhando sempre e você está desenvolvendo uma comunidade de pessoas que querem ser cuidadas e querem se cuidar. E isso para mim é fantástico. Você não só é especialista na área de estética, e todo mundo está vendo aqui, eu acho que já está sentindo vontade de contratar ela para cuidar da estética, mas você também é empresária e empreendedora, né, e se joga de cabeça. Né? Você já está consolidada e já está pensando aí em conformada, ela já está consolidada, mas continua inconformada, porque agora ela quer expandir. Né? Eu acredito que esse seja seu objetivo para 2023. Exatamente. Expandir. Eu queria que você deixasse, então, 3 dicas. 3 dicas. Claro que ela já entregou várias outras coisas aqui durante o nosso bate-papo, mas se você pudesse deixar 3 dicas essenciais para alguém que ou quer iniciar o processo de empreender ou está empreendendo e está no momento ali de sufoco, quais são as 3 dicas que você dá para essa galera que está ouvindo? Acho que o primeiro é a base de tudo, né? É a organização e planejamento. Né? Isso é uma dica. Se organize, se planeje. Se necessário, faça a sua transição de carreira. Né? Se você não conseguir ou não puder se deslocar do CLT para um empreendedorismo, para um CNPJ, digamos assim. Então, primeiro, planejamento. Segundo, se rodeie de pessoas que possam te ajudar no que você quer. A gente chama isso de mentores. Boa. É muito importante você se rodear de conhecimento de pessoas que já estão nesse caminho, já estão nesse processo, que sejam facilitadoras para que você não venha bater literalmente cabeça. Terceiro, coragem. Não pode faltar coragem, porque se faltar, você não vai saber se lá na frente valeu a pena. Acho que já dá para encerrar, né? Nossa, muito, 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 muito bom. Não só bater esse papo contigo, mas eu tô aqui, chega, tô arrepiado agora, imaginando como é que a galera que tá ouvindo e assistindo a gente não tá se sentindo ou identificada com o momento, né, com tudo que você falou e com tudo que a gente bateu esse papo, conversou nesse bate-papo, mas também com que as pessoas que querem fazer o que a gente já fez, né, de empreender. E eu, inclusive, abro um parêntese aqui, eu nunca estive no seu lugar de antes de CLT, nunca vivi isso na minha vida. Então eu falo muito sobre coragem, é preciso ter coragem para falar, é preciso ter coragem para se posicionar, para ser diferente no mercado, mas eu não consigo nem imaginar a coragem que é você sair da posição do CLT para a posição do CNPJ, porque eu nunca vivenciei isso. Né? É tanto que pessoas, inclusive, me procuram. Cris, eu sou CLT, quero empreender. Como é que eu faço? Eu digo, não sou o cara que vai te ensinar a fazer isso. Porque eu não sei, realmente é algo que eu não domino. Você então, não nunca vivenciei, eu não sou essa pessoa. Mas se você quer empreender, quer trabalhar o seu posicionamento, quer fazer com que as pessoas te enxerguem com mais autoridade, a capacidade que você tem, aí eu sou essa pessoa. Né? Mas eu fico olhando a coragem que foi, né? E não só você, mas todos os nossos clientes que saíram, né, dessa categoria do CLT para o empreendedorismo. E eu bato palmas, de verdade. Eu falo, já falei lá no Instagram, inclusive, né, de que esse podcast é para dar voz a pessoas que têm coragem. E você trouxe aqui como uma das dicas para quem quer vivenciar esse universo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem sim. E assim a gente finaliza esse bate-papo. Esse podcast foi o primeiro apenas. Ó, já dava para encerrar aqui também, né? Já dava para suspender o podcast, mas não. Esse foi apenas a primeira edição do nosso podcast. Eu deixo a minha marca. Recebemos a doutora Diandra Torres, a maga
da estética. E eu quero dizer para vocês, nos vemos muito em breve. Diandra, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, pelo privilégio de estar aqui como primeira. Adoro ser primeira. Mas foi um desafio, uma conversa muito gostosa. Vamos fazer aquele sinal que eu sempre faço. Vejo vocês em breve, até mais.